instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Está a começar o programa Mais Família. Olá, família amiga da 93.9. Seja bem-vinda a mais uma edição deste magnífico programa que é o Mais Família. Esperamos que esteja tudo bem na sua vida e é importante lembrarmos que se nos podemos ouvir é porque estamos vivos. Então louvemos ao Senhor, Criador dos céus e a terra, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Querido ouvinte, hoje vamos falar sobre um tema muito importante, assim como os outros, mas este aqui é para ajudá-lo a esclarecer algumas dúvidas, assim, algumas coisas que lhe têm feito confusão, para melhor entender. O nosso tema será: quem são os adventistas do sétimo dia? Eu sei que você tem ouvido falar dessa organização, mas não sabe muito bem quem são ou quem é esse povo. Então hoje o pastor Oswaldo dos Santos Cauele, ele que é mestrando em Teologia Bíblica do Novo Testamento, ele vai falar quem é esse povo, o Adventista do sétimo dia. Quem são? Pastor, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Mais Família. Amém, amém. Hoje vamos esclarecer um pouquinho algumas dúvidas dos nossos irmãos, não é? Que não conhecem bem quem são o povo adventista, ou quem é o povo adventista. Com certeza. Okay. E queremos que será uma experiência bastante emocionante. Ok, esperamos que seja mesmo. Amém. Okay. Pastor, vamos já começar para aproveitarmos o nosso tempo. Certo. Começando já com a mesma pergunta: quem são os adventistas, pastor? Esta pergunta, ela é muito, ela tem sua síntese, né, seu resumo, porém, queremos que ao longo da nossa programação será possível abordar aspectos assim, bem detalhistas deste resumo. Adventistas do sétimo dia, eles são cristãos. São cristãos que creem profundamente na breve volta de Jesus Cristo, e eles sentem que é responsabilidade deles pregar essa mensagem para o mundo, preparando-os para a segunda vinda de Jesus, e um povo profundamente comprometido com a Bíblia. Todas essas informações são bastante relevantes. Um povo profundamente comprometido com a Bíblia. A Bíblia é tido como nossa regra de fé e prática para definir o que pensamos do ponto de vista de religião, o que orientamos para se tornar base do estilo de vida dos crentes. Então nós temos a Bíblia somente. Pastor, qual é a doutrina dos adventistas do sétimo dia? Certo, nós como adventistas do sétimo dia, nós temos pelo menos 6 principais doutrinas, que é a nossa forma de perceber ou compreender a Bíblia no seu todo. A primeira nós chamamos de doutrina de Deus. Doutrina de Deus. A segunda nós chamamos doutrina do homem. Doutrina de Deus, doutrina do homem. A terceira chamamos doutrina da salvação. A quarta chamamos doutrina da vida cristã. A quinta chamamos doutrina da igreja. E a sexta e última chamamos doutrina dos últimos eventos. Permita-me brevemente explicar o que é isto. A doutrina de Deus é a visão bíblica a respeito da pessoa de Deus. Toda a argumentação bíblica sobre o assunto quem é Deus. A doutrina de Deus dá esta definição. A doutrina do homem apresenta também para nós quem é o homem, quem somos verdadeiramente, à luz daquilo que é a abordagem todo abrangente das Escrituras. A doutrina da salvação é como Deus salva a humanidade. A doutrina da vida cristã é quais são as qualidades
de pessoas verdadeiramente seguidoras de Jesus Cristo. A doutrina da igreja, como vive a igreja de Deus, qual é a missão da igreja de Deus? E finalmente a doutrina dos últimos eventos, quais são os principais acontecimentos para a segunda vinda de Jesus Cristo. Então são 6 pontos principais do nosso posicionamento doutrinário que resume toda a teologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, pastor, nisto já aproveito a falar da sexta doutrina. Certo. Ultimamente vemos muita crise, guerra, fome, parece que o amor já esfriou, as pessoas já não sentem tanto pelas outras quando essas sofrem, quando essas passam por alguma situação dolorosa. Será que está incluso nesta... Com certeza. Quando olhamos em Mateus capítulo 24, nós vemos claramente que as escrituras se antecipam e de uma forma incrível. Porque aquilo que temos visto através dos meios de difusão massiva, toda esta aberração do comportamento humano, nós encontramos que em Jesus Cristo já havíamos recebido esta antecipação. Fomos informados atempadamente a respeito de todos esses acontecimentos. É essa forma como é descrita em Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, este sermão profético de Jesus Cristo, e com eles o livro de Apocalipse, o livro de Daniel e todas as outras porções de profecias apocalípticas da Bíblia demonstram claramente aquilo que nós encontramos em Amós capítulo 3, o verso número 7. Em Amós 3, o verso 7, nós somos informados que tudo que poderá acontecer, Deus antecipa para os seus servos. Eu estou tentando parafrasear, porém importa que possamos ler e poder perceber claramente esta informação bíblica. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quer dizer que Deus antecipa-nos, informa-nos de uma forma antecipada a respeito de tudo aquilo que poderá acontecer antes mesmo que as coisas pudessem acontecer. Essa é uma das mais emocionantes para mim, é uma das mais emocionantes abordagens bíblicas, a capacidade da Bíblia prever o futuro e ele ter o seu cumprimento harmônico ao longo da história. E isso denota a autoridade profética que a Bíblia possui. Quer dizer que há uma mente bastante superior, uma mente infinita por detrás destas revelações, porque do contrário, ser humano algum teria capacidade de prever e as coisas poderiam acontecer de uma forma uniforme. Recorde que estas declarações, principalmente o sermão profético de Jesus Cristo, foi apresentado muitos anos atrás, aproximadamente 2.000 anos atrás. Mas hoje nós vemos o cumprimento literal de cada detalhe desta predição. Só para mostrar para nós que Deus é Deus e aquilo que Ele predisse terá certamente o seu cumprimento ao longo da história. Então, nesse contexto, o povo adventista, quando houve guerras, ataques e tudo, não assusta. Olha só, permita-me apresentar para vocês 4 principais características do Adventismo. Nós possuímos uma história profética, possuímos uma identidade profética, possuímos uma missão profética e possuímos também uma mensagem profética. Quero repetir, história profética, identidade profética, tá, né? Missão profética e mensagem profética. Então, nós, como adventistas do sétimo dia, vemos que do ponto de vista histórico, o nosso surgimento foi previsto pelas Sagradas Escrituras. Quando nós consultamos Apocalipse capítulo 10, do verso número 9 até o verso número 11, nós encontramos detalhes desta história. Consultamos também Apocalipse capítulo 12, o verso número 17, onde nos apresenta o movimento cristão levantado por Deus para os últimos dias. Temos também em Apocalipse capítulo 14, do verso número 6 ao verso número 12, nós encontramos a tríplice mensagem angélica. Quando estudamos cuidadosamente estes textos bíblicos apocalípticos, percebemos claramente que
João profetiza a respeito do surgimento de um movimento profético especial, não um movimento profético qualquer. Por isso é que apresentamos que ele possui uma mensagem profética. Vamos ler Apocalipse capítulo 14 para ter ideia clara de que este movimento profético não é um movimento profético qualquer. Em Apocalipse capítulo 14, o verso número 6, nós encontramos a seguinte declaração: e vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra. Sublinhemos, a mensagem que este ser celestial possui precisa ser apresentado para todos os que habitam sobre a terra, cada nação, cada tribo, cada língua e cada povo. Primeiro declara que a mensagem é para todo o planeta Terra e depois enfatiza isto, apresentando claramente os diferentes grupos que precisam ser alcançados. Então, percebemos a universalidade desta informação ou a universalidade desta missão. Quer dizer que o povo foi levantado por Deus para apresentar uma mensagem para o mundo todo. Então, não é um movimento cristão ou um movimento dos últimos dias qualquer. É um movimento predito pelas profecias bíblicas dentro do contexto apocalíptico, que tratam a respeito de acontecimentos do tempo do fim, a respeito da necessidade de surgir uma denominação cujo propósito principal, tal como apresentamos em nossa introdução, é preparar pessoas para a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, a nossa história é profética, a nossa identidade é profética, a nossa missão é profética e a nossa mensagem é profética. O pastor falou há pouco sobre a história onde lemos Apocalipse 14, 6, 12, quanto à identidade. Exatamente. Quanto à identidade, nós estamos a falar a respeito de quem verdadeiramente nós somos. Quem verdadeiramente nós somos. Podemos ler a respeito disso no verso que você faz menção, Apocalipse capítulo 12, o verso número 17. Diz que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Quem estes são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Esse verso bíblico faz menção de um grupo especial, ou uma instituição especial levantada por Deus. E eles possuem estas duas principais características. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Nos concentremos principalmente na primeira característica, o guardar os mandamentos de Deus. Por que é que eles são descritos como guardadores dos mandamentos de Deus? Porque do ponto de vista bíblico, em Tiago capítulo 2, o verso número 10, é claro em mencionar de que a obediência aos mandamentos de Deus precisa ser completa, não parcial. Quando consultamos aquilo que é o posicionamento doutrinário teológico das denominações à volta do mundo, nós vamos encontrar que boa parte delas entende que não há tanta necessidade de observar os mandamentos em sua plenitude. Eles entendem que há partes da lei de Deus que são insignificantes ou não são mais relevantes para o nosso próprio contexto. Mas o texto sagrado declara que o povo que Deus levanta para os últimos dias, com uma mensagem especial para os últimos dias, parte de sua identidade tem que ver com seu compromisso de levar as pessoas para a obediência à lei de Deus. Guarda os mandamentos de Deus. O texto mandamentos de Deus encontra-se no plural. Está a mencionar justamente todos os mandamentos, tal como nós encontramos em Êxodo capítulo número 20, o famoso 10 mandamentos, cujo centro destes mandamentos fala-nos a respeito de um dia. E quando nós olhamos para aquilo que é a designação da nossa organização, nós somos adventistas do sétimo dia. E essa forma pelo qual nós nos intitulamos, ela é intencional. Adventistas por causa do termo advento, que prevê ou que denota segunda vinda, a mensagem da segunda vinda de Jesus Cristo. Do sétimo dia, porque cremos na observância do Santo Sábado até em nossos dias, pois a abordagem bíblica a respeito do assunto não nos dá autoridade ou autorização de
torná-lo irrelevante dentro da esfera da nossa própria adoração. Então, do sétimo dia para recordar o sábado bíblico, e que por sinal para o nosso contexto é também um mandamento esquecido. O povo adventista, para além da história profética, identidade profética, tem também uma missão profética. Tem também uma missão profética. Tem uma missão profética, tudo baseado principalmente em Apocalipse capítulo número 14. Pois em Apocalipse capítulo 14 vemos que Deus levanta este movimento cristão para pregar esta mensagem para todo mundo. Onde nós encontramos essa mensagem? Nós encontramos justamente ali em Apocalipse capítulo 14, que é um texto profético, por isso é que a missão é profética, e também encontramos em Mateus capítulo 24, verso 14, onde Cristo declara que este evangelho do reino, recordar que Mateus capítulo 24 é um texto profético, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quer dizer que depois da pregação desta mensagem, depois do cumprimento desta missão profética, o fim será uma realidade. Então, Apocalipse capítulo 14 e Mateus capítulo 24 tem essa relação de complementariedade. Quer dizer que esta missão profética é dentro do contexto de que a nossa mensagem é aquela profetizada pelas profecias apocalípticas como sendo base da preparação da humanidade para a segunda vinda de Jesus Cristo a esta terra. E quanto à mensagem profética? A mensagem profética é a essência da informação que nós apresentamos para o mundo. Ela é distinta e distintiva. Isto é, ela é diferente e ela é notável. Notável por quê? Porque não é a posição do público cristão maioritário, ou pelo menos do público religioso maioritário. Ela é singular, ela é particular. O que nós apresentamos, por exemplo, em Apocalipse capítulo 14, permitam lê-lo, principalmente os dois versos, verso 6 e verso 7, diz que vi o outro anjo voando pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Perceba como começa, apresenta duas expressões. E essas duas expressões, elas aparecem também no momento que Israel estava se preparando para entrar para Canaã. Temer a Deus e dar-lhe glória. Eram termos chaves apresentados pelos líderes do povo, desde Moisés até Josué, que prepararia o povo para entrar em Canaã. Para o nosso contexto, nós estamos preparando o mundo para o céu, para a eternidade, para a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, em Apocalipse, nós encontramos esses dois termos para nos recordar que as condições para entrar na terra prometida, no Israel histórico, são as mesmas condições para entrar na terra prometida para o Israel espiritual. Temam a Deus e deem-lhe glória. Permitam-me traduzir de uma forma mais simples esses dois termos. Temer a Deus do ponto de vista bíblico é uma vida de santidade. Por isso é que lá em Eclesiastes capítulo 12, no verso número 13, diz que de tudo o que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Do ponto de vista bíblico, não se pode temer a Deus e desassociá-lo da obediência aos mandamentos de Deus. E quando nós obedecemos os mandamentos de Deus, nós passamos pela experiência de santificação. Porque santificação é abstenção da prática do mal. Abandonar o pecado. Então, não temos como abandonar o pecado senão mesmo obedecer à lei de Deus, porque a desobediência à lei de Deus é que nos leva para o pecado. Esta é a definição bíblica do pecado, conforme apresentada em 1 João capítulo 2, do verso 3 ao verso número 4. Então, claramente se percebe que a primeira informação para aqueles que se preparam para o céu é obediência a Deus, santidade. Dar glórias a Deus é a manifestação do caráter de Deus ao mundo. Manifestar o caráter de Deus ao mundo. Se verdadeiramente conhecemos a Deus ou vivemos para Deus, então nós precisamos apresentar frutos. Cristo declara que pelos seus frutos os conhecereis. Então, isso é relevante tanto para nós como missionários, quanto para nós mesmos para habitar na presença de Deus. Então, o céu é para pessoas que foram moldadas, transformadas, que passaram a refletir
a imagem de Deus, porque o pecado desfez estas duas grandes qualidades apresentadas em Gênesis capítulo 1, de que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Através da redenção, em preparação para a eternidade, Deus restaura em nós sua imagem e semelhança. Então passamos a manifestar o caráter de Deus ao mundo, através do amor, através da justiça, através da bondade, através de todas as características possíveis que tratam a respeito da identidade ou do caráter do próprio Deus. Outro elemento importante que nós encontramos aqui em Apocalipse capítulo 14, é que diz que é chegada a hora do seu juízo. Quer dizer que também uma mensagem importante para os últimos dias é a mensagem de que nós vivemos dentro do contexto do juízo de Deus, do julgamento de Deus. Tá, né? Vivemos dentro do contexto do julgamento de Deus. Então, nós, como adventistas do sétimo dia, temos informado as pessoas que estamos vivendo justamente o cumprimento deste evento importante dentro da história da redenção, de que Deus está julgando a humanidade. Obviamente que a mensagem do juízo, do ponto de vista bíblico, não precisa ser encarado como uma mensagem medonha, porque juízo na Bíblia é equivalente à salvação. Nós encontramos isto pelo menos em Daniel capítulo 7, no verso número 22. Obviamente que juízo é salvação para aqueles que estão bem com Deus, mas juízo é punição também para aqueles que estão distantes de Deus ou rebelam-se contra Deus. Outro elemento importante ainda ali em Apocalipse capítulo 14 é a expressão que diz: adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Podemos parar, temos ali duas expressões provenientes do Antigo Testamento, que foram emprestadas do Antigo Testamento. Tal como estamos tentando fazer essa abordagem, praticamente João escreve a respeito de realidades que já eram conhecidas no Antigo Testamento. Certa vez nós falamos a respeito de algumas curiosidades a respeito do livro do Apocalipse, e uma delas é esta, de que Apocalipse foi escrito, influenciado grandemente pelos escritos do Antigo Testamento. E a intenção é clara, que para se falar a respeito do futuro, Deus usou seu servo para basear-se em acontecimentos do passado que era praticamente bem compreendido pelo povo ou pelas pessoas. Então, para não se falar a respeito de acontecimentos futuros distantes dos nossos dias, que nós nem temos ideias mínimas, porque não estamos familiarizados com elas, então Deus pega informações do passado e delas organiza mensagem para o futuro. Aí nós encontramos, tal como disse, duas expressões do Antigo Testamento. A primeira, adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar. Onde nós encontramos isso? Encontramos dentro do contexto do mandamento do sábado. Em Êxodo capítulo 20, no verso 1, diz que porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar. Então, essa expressão ali foi extraída dentro do contexto do mandamento do sábado. Então, quando o adventista do sétimo dia se intitulam como sendo do sétimo dia e pregam enfaticamente a mensagem a respeito do sábado, nós estamos fazendo em cumprimento do mandato de Deus. Porque o movimento que se levanta nos últimos dias para preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus Cristo tem o sábado como uma das mensagens importantes a serem apresentadas. O sábado está como que no centro ou parte daquilo que é as nossas frequentes apresentações, como forma de despertar as pessoas desse mandamento importante. Finalmente, a outra expressão que nós encontramos ali é as fontes das águas. A expressão fontes das águas nos recorda os dias dos antediluvianos, quando Noé estava preparando o mundo, advertindo a respeito da eminente vinda de um dilúvio, tá, né? Dessas chuvas torrenciais, e as pessoas simplesmente desacreditaram. Então a expressão fonte das águas foi emprestado dentro do contexto daquele incidente histórico do livro de Gênesis para nos informar que, da mesma forma que para a realidade de Noé houve um fim, Deus precisou se intervir na história, o mesmo vai acontecer com este nosso mundo. Deus vai se intervir também em nossa história. Isso me faz recordar de uma das frases célebres de um dos oradores cristãos destacados do século XX, Bill Graham. Sua esposa Ruth Graham usa a expressão: se Deus não destruir este mundo, terá de pedir desculpas para Sodoma e Gomorra. Quer dizer que
as mesmas atrocidades, a multiplicação da maldade, a multiplicação do pecado, o desvio extremo do comportamento da conduta humana estão exigindo da parte de Deus intervenção, e Deus vai se intervir. Porém, antes que isso aconteça, Deus está tornando a humanidade perfeitamente advertida, para que não exista desculpa alguma por parte do pecador quanto à eminente volta de Jesus Cristo a esta terra. Quando o pastor falou sobre as fontes das águas e relacionou ao dilúvio, fez-me recordar o arco-íris. Ok. Tem alguma informação, o arco-íris. Certo. O gostava que o pastor falasse para os nossos ouvintes. Exatamente. Com o arco-íris, Deus informa a humanidade que não mais poderá destruir o mundo por meio da água, usando água. Tá, né? Mas em Apocalipse nós somos informados que Deus vai destruir o mundo por meio do fogo. E não um fogo qualquer, um fogo de enxofre, para purificar completamente toda a maldade e não deixar vestígio algum da existência do mal. É a altura de nos arrependermos. Exatamente. Pastor, vamos fazer o nosso curtíssimo intervalo, já estamos mesmo em cima. Acredito que o nosso querido ouvinte está a gostar, e eu sei que está. Então, querido ouvinte, nós não vamos demorar, você já sabe como é que são os nossos intervalos. Nós vamos fazer esse curtíssimo intervalo e já voltamos. 93.9 Rádio Adventos, a sintonia da esperança. Mãos que servem são mais santas que lábios que oram. A verdadeira caridade só fica sabendo quem a pratica e quem a recebe. Seja uma mão ajudadora e ajude a salvar mais almas. Mãos ajudadoras, na sintonia da esperança. Olá, querido ouvinte, já estamos de volta para darmos continuidade da nossa conversa com o pastor Osvaldo dos Santos Cauele, ele que é mestrando em Teologia Bíblica do Novo Testamento. Hoje estamos a falar sobre quem são os adventistas do sétimo dia. Esclarecê-lo, não é? Tirando aquelas dúvidas todas a quem... Eu até gosto, mas elas não se enfeitam. Já alguém me disse, elas não se enfeitam tanto, não usam brincos e tudo mais. Olha, há coisas mais importantes do que isso, e sobre esses usos de brincos e tudo, um dia o pastor Osvaldo vai falar aqui para si, tá bem, querido ouvinte? Então vamos continuar e você poderá saber mais um pouquinho sobre o povo adventista do sétimo dia. Pastor, vamos continuar então. Vamos sim. Cada membro representa a igreja. Certo. Então, nós gostávamos de saber quais são os costumes da igreja adventista do sétimo dia. É já na vertente da doutrina da vida cristã e doutrina da igreja. Tá, né? Essa pergunta está diretamente ligada a estas duas classes ou grupos de doutrina. Temos a doutrina da vida cristã e temos a doutrina da igreja. Vou começar com a doutrina da igreja e eu vou para a doutrina da vida cristã. Na doutrina da igreja, nós entendemos que fomos chamados, tá, né? Fomos chamados para nos tornarmos a representação de Jesus Cristo para os homens nesta terra. Pastor, alguém vai sentir, há uma organização que vai sentir ciúme, vai dizer, não, mas nós somos os testemunhas. É muito normal as pessoas se identificarem com determinados textos bíblicos. Mas a pergunta que não se quer calar, o texto bíblico te identifica? Não é suficiente você se identificar com o texto bíblico. Com o texto bíblico. O texto bíblico precisa te identificar. Okay. Para autenticar este posicionamento, então o texto precisa te identificar. E para que isso aconteça, então há um conjunto de condições que nos levam para a Bíblia para tentar questionar esta informação até que ponto é que ela está diretamente relacionada a nós. Ok? Então, estava eu dizendo que a igreja tem a missão, e é uma missão semelhante à de Israel. Lá em Ezequiel capítulo 4, verso 4, diz que Israel foi posto no meio de todas as nações, ou no meio de várias nações. E quando nós estudamos hoje a localização geográfica de Israel lá na Palestina, hoje mesmo, que é justamente no mesmo lugar onde eles estavam no passado, nós vemos que se encontra entre 3 grandes continentes. Temos aqui a África, temos a Europa e nós também temos a Ásia. São 3 grandes continentes, e continentes antigos. Então,
Deus colocou Israel naquela posição porque sabia que também ali era o ponto de passagem para as relações sociais, econômicas ou políticas destes 3 continentes. Então, como as pessoas precisavam passar por lá com muita frequência para se deslocar do outro lugar ou para o outro lugar, então, ao passarem por lá, pelo menos deviam ter acesso à mensagem de Deus. Então, Deus tem uma igreja. Deus tem uma igreja nesta terra. E esta igreja tem a missão de representá-lo. Ser uma agente de salvação. Essa é a nossa principal tarefa. Obviamente, agora indo para a doutrina da vida cristã, para que isso se efetive, então os cristãos precisam ser cristãos de facto. Por isso é que existem normas ou princípios que definem a vida do cristão. Dentre esses, nós temos o 1 de João, que declara que se alguém diz que está nele, também deve andar como ele andou. 1 de João capítulo 2, o verso número 6. Então Jesus precisa ser o modelo do estilo de vida de todas as pessoas. Então a nossa forma de viver deve ser completamente diferenciada, porque precisa ser resultante dessa ligação que a gente tem com o nosso Deus. Então nós somos chamados a desenvolver uma conduta que verdadeiramente torne-se digna de nos tornarmos representantes de Jesus Cristo para todas as pessoas possíveis. Quem é Jesus na vida do povo adventista? Jesus é tudo. É tudo. Jesus é tudo. Pastor, assim como tantas outras igrejas, não é? Tantas outras religiões têm uma crença, não é? A igreja do povo adventista do 7º dia, nesse caso, quantas crenças fundamentais elas creem? Esse grupo de doutrinas que estamos fazendo menção constantemente, eles estão subdivididos, agrupados por um conjunto de crenças, que ao todo são 28 crenças. 28. E a primeira crença adventista é a Bíblia Sagrada. Isso para mostrar que nós temos um compromisso de fidelidade com a Bíblia. Com a Bíblia. Não se pode inventar. Não se pode inventar. É um compromisso de fidelidade com a Bíblia. Então, essas 28 crenças refletem a nossa forma de ver a Bíblia. A forma como a Bíblia nos apresenta diversas formas de servir ou de compreender a Deus, a vontade de Deus, as mais diversas formas. Então, elas foram elaboradas de uma forma sistematizadas. Primeiro nós temos a Bíblia, né? Como a primeira crença, para mostrar que cada uma das 27 que vem depois, elas estão baseadas na Bíblia. É a Bíblia que define a razão de existir de cada uma dessas crenças. É a Bíblia que define a razão de existir de cada uma destas crenças. Então, as 28 crenças ou as doutrinas da Igreja Adventista, elas refletem o posicionamento doutrinário e teológico da Igreja. Por quê? Elas foram agrupadas ou separadas dentro desse sistema de categoria ou grupos. Tudo para mostrar que a Bíblia nos apresenta mensagens chaves, diferentes mensagens chaves, e elas podem ser claramente identificadas. Por exemplo, a mensagem sobre a palavra de Deus, que nos leva para a crença sobre a primeira crença, que é a Bíblia Sagrada, nos recorda o que a Bíblia em si mesma diz sobre ela. Um dos grandes textos é o Salmos 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós não podemos viver sem a Bíblia. Não podemos viver sem a Bíblia. Ela é lâmpada para os nossos pés, considerando que o mundo em que vivemos é um lugar de trevas.
escuridão plena. Para poder observar o mundo e interpretá-lo de uma forma correta, nós precisamos da Bíblia. Vamos para o Novo Testamento. João 17, verso 17, Cristo declara: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus também tem o elemento santificador. É a verdade. Liberta-nos. Vamos também para o livro de 1 de Timóteo, capítulo 3. Desde o verso, 2 de Timóteo, capítulo 3, do verso número 16 até o verso número 17. Toda a escritura divinamente inspirada é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para boa obra. Então, vemos várias vezes a Bíblia demonstra a importância que ela tem, que ela desempenha para nós. Ela é, acima de tudo, a voz de Deus. Nos recorda Mateus capítulo 4, verso 4. Não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se você quer ouvir Deus falando, você tem a Bíblia. Eu vejo pessoas de um lado a outro procurando ouvir Deus. Querem ouvir Deus de outras fontes, de fontes erradas, fontes turvas. Querem receber uma revelação sobrenatural da manifestação de Deus. Não precisa ser assim, porque nós já temos a Bíblia Sagrada à nossa inteira disposição. Se Deus entender revelar-se de nós de um jeito assim, destes níveis, Ele pode fazê-lo. Mas permita-me que eu afirme categoricamente: o conjunto de verdades que temos na Bíblia faz com que sejam raras exceções de Deus desejar necessariamente ter essa manifestação sobrenatural para as pessoas. Porque já temos muito do que é revelado, do que é apresentado sobre Ele, sobre a vontade dEle para as nossas próprias vidas. Encontramos na Bíblia Sagrada. Só precisamos dedicar tempo de qualidade, foco, determinação, concentração nela para ter acesso a muitas verdades que refletem o profundo amor de Deus em nosso favor. Pastor, o que é proibido na religião adventista? Primeiro, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós somos instruídos a viver em obediência a Deus. Obediência a Deus, nós estamos falando a respeito da lei de Deus. E na Bíblia nós encontramos muitas leis. Nós temos os mandamentos, os 10 mandamentos, que são considerados como lei moral. É a lei moral. Mas também na Bíblia nós encontramos as leis sobre saúde humana. As leis sobre saúde humana, onde coloca sobre a nossa dieta algumas restrições. Tá, né? Nós não consumimos tudo. E uma curiosidade que gostava de apresentar para si, irmã Caleta, é que no Antigo Testamento, o conjunto de leis nós encontramos nos livros da lei, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, o conhecido livros de Moisés, e no mundo teológico chamado de Torá ou Pentateuco. Torá significa instrução ou ensino. Pentateuco, 5 rolos. 5 rolos. Dentre estas leis, ou pelo menos o número total de leis que Deus deu para Moisés, perfazem 613. Das 613 leis, 213 leis falam a respeito do cuidado que precisamos ter com a nossa própria saúde. Por isso é que os adventistas não comem de tudo. Não comem de tudo. E isto não é por decisão assim, própria. Não é o nosso posicionamento apenas. É aquilo que a Bíblia apresenta a respeito do assunto. Podemos consultar Levíticos capítulo 11. Podemos consultar Deuteronômio capítulo 14. Falam a respeito de animais comestíveis e animais não comestíveis. E quando nós estudamos esses termos a partir do original bíblico, a expressão animal comestível, não comestível, ou animal puro, animal impuro, nós percebemos que os termos nos remetem a ideias muito interessantes. A primeira ideia é baseada no bem-estar humano. A ideia fundamental, repito, é baseada no bem-estar humano.
Se desejarmos traduzir de um jeito diferente, devia ser alimentos que promovem saúde e alimentos que destroem a saúde humana. Está a conseguir perceber? Estou sim, pastor. Então a intenção é cuidar da nossa própria saúde. E existe... são as vantagens, exatamente. Não é? São benefícios para nós mesmos. É. Por isso é que eu gosto de dizer que o não de Deus está carregado de bênção. Quando Deus diz que não, é para o nosso próprio benefício. As pessoas esforçam-se para fazer o que é errado, para fazer o que é incorreto, mas não sabem que desta forma estão trilhando para uma jornada de destruição ou autodestruição. É mais ou menos aquilo que Provérbios declara, que há caminhos que parecem retos para a mentalidade humana, mas no final são caminhos de destruição ou caminho de morte. Então Deus se preocupa com a nossa própria saúde. E os adventistas do sétimo dia apresentam também a mensagem de saúde como sendo indispensável para aquilo que é o estilo de vida das pessoas, tudo por causa da estreita relação entre saúde e adoração. Daí por isso é que o adventista do sétimo dia pode doar sangue porque tem a vida bem controlada, não é? Olha só, é interessante. Não perde noite ou perde? Olha, na verdade, também parte daquilo que são os nossos princípios de saúde defendem a necessidade de ter uma noite tranquila, de dedicar tempo suficiente para o nosso sono. Nós chamamos de sono reparador ou descanso reparador. Então é importante sim considerar a saúde de uma forma completa. Por isso é que nós resumimos a nossa abordagem de saúde pelo menos em 8 pontos principais. Primeiro dele, nós temos o ar puro. Procurar ao máximo estar exposto a um ambiente que você respire um ar saudável, um ar mais natural possível. 2, faça uso, a luz solar, faça uso correto dos raios solares que estão disponíveis para nós no começar do dia e no final do dia, principalmente. 3, faça uso constante da água, tanto internamente quanto externamente. Neste caso, beber água e tomar banho. Exatamente. Também. Nos leva para a higiene. 4, falamos a respeito de exercícios físicos. Dediquemos diariamente, no mínimo, 15 a 20 minutos para exercitar o nosso físico. As caminhadas são importantes, principalmente para a nossa realidade super agitada que nos leva a frequentar constantemente os transportes, os carros e tudo mais. Seria bom o exercício físico. Temos ainda mais a alimentação equilibrada. O que é alimentação equilibrada? É o uso moderado, tá, né, daquilo que é bom, daquilo que é saudável e a abstenção completa daquilo que é prejudicial. Não existe moderação do ponto de vista da filosofia de saúde adventista para aquilo que é mau. Isto é, eu não posso consumir álcool de uma forma moderada. O álcool é mau. A Bíblia desaconselha, reprova categoricamente o uso do álcool. Obviamente que há textos bíblicos que são mal compreendidos, mal interpretados e mal aplicados, que dá a impressão de levar ou aconselhar, recomendar as pessoas para o consumo da bebida alcoólica. Mas quando estudamos cuidadosamente até estes textos aparentemente contraditórios, nós percebemos que a informação não é esta. Não é esta. E temos também a confiança no poder de Deus. E também faz parte do... Confiar no poder de Deus promove saúde humana. Okay. E quem pode nos explicar isso são principalmente muitos dos especialistas médicos. Eu bem recentemente estive com a minha esposa numa das clínicas e depois, repentinamente, a doutora desejou saber se a gente é cristão. E nós começamos a rir e dissemos que sim, nós somos cristãos.
Ela viu alguma coisa de especial e depois perguntou: vocês são cristãos? Nós informamos: sim, nós somos cristãos. Então ela disse: só podia ser. É importante porque ajuda-nos a encarar os desafios de uma forma completamente diferente e, de uma forma especial, ter acesso ao milagre de Deus, quando Ele entende se intervir diretamente em resultado da nossa fé nele, da nossa confiança nele. E depois temos temperança para terminar, né? Sim, que temperança. É já o uso moderado de tudo. Você vai fazer uso da água, use de uma forma moderada. Vai fazer uso dos raios solares, use de uma forma moderada. Por exemplo, na hora 12, aquele sol escaldante é inapropriado para aquilo que é a pele humana, porque ele também é cancerígeno. Estas outras informações, obviamente que a Rádio Adventos tem providenciado para nós dentro de temas quando falam a respeito de saúde humana. Mas estamos fazendo menção disso para tentar esclarecer aos radiovintes que o povo adventista no seu todo domina estas informações. Então não são informações apenas para especialistas de saúde, necessariamente, porque são informações plasmadas em nossos documentos oficiais. Fazem parte de princípios e orientações que aconselhamos, orientamos, que se tornam parte do estilo de vida dos nossos membros. E ainda ligada à alimentação equilibrada, ou alimentação saudável, para terminar, nós defendemos o vegetarianismo, alimentação baseada no natural. Abstenção dos alimentos cárneos, tudo por causa da condição principalmente que estes animais se encontram em relação à saúde das pessoas. Daí, pastor, já dá para perceber o porquê que o povo adventista tem os seus filhos, os mais novinhos, sempre orientados. Eles aos domingos vão à igreja, não é? Tem ali alguma atividade para eles e vão crescendo assim. É para que conheçam todos esses ensinamentos. Certo. Se há alguma coisa de especial que nós temos é informação. É muita informação. Há muita literatura disponível dentro do mundo adventista. E essas informações é mesmo para nos ajudar a equilibradamente desenvolver a nossa vida cristã. A nossa vida cristã. Certo. Olha, querido ouvinte, pastor, eu até queria perguntar por que o povo adventista vai aos sábados à igreja, mas isso já é desnecessário, pastor. Isso todos já sabem ou é necessário falar? É necessário, pastor? Olha, nós apresentamos que... Por que o povo adventista guarda o sábado, por exemplo? Penso que eles já sabem ou não. Pastor, fala um pouquinho. Deixa-me apresentar o texto assim, bem prático, bem poderoso, quando o assunto é o sábado. E permita-me apresentá-lo mesmo dentro do Novo Testamento. É o texto de Lucas 4, o verso número 31. Lucas 4, o verso número 31. Permita-me que eu leia. 4, verso 31, diz o seguinte: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava aos sábados. É Jesus Cristo. Tem de guardar o sábado mesmo. É Jesus Cristo. Tem de guardar. Pastor, muito obrigada pela sua presença. Sempre é um prazer. O nosso tempo voa. Amém. E já voou, já foi. Com certeza. Então, pastor, eu também quero aproveitar e dizer ao nosso querido ouvinte que a Rádio Adventos oferece estudos bíblicos e o número da Rádio Adventos é o 923 89 69 63. Mas o pastor também tem dado estudos bíblicos. Eu não sei se o pastor vai querer deixar ou não. Caso não tenha o número da Rádio Adventos, eu acabei agora de ditar, 923 89 69 63, se calhar poderá também ligar para o pastor, não é, pastor? Certo. Quer deixar o número? Com certeza. Sim. É o 925 13 57 00. 925 13 57 00. Para qualquer situação que seja bíblica, pode ligar para o pastor. Com muito prazer. Que seja bíblica. Com muito prazer. Amém. Tá bem, pastor. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Que Deus os abençoe. Acredito que está tudo esclarecido. Com certeza. Sim, acredito que esteja tudo esclarecido e os nossos ouvintes também já estão. Ok, afinal esse povo é assim. Então, pastor, tenha a bondade em convidá-los.
Amém. Pode convidar o nosso querido ouvinte que nos está a ouvir ou que nos esteja a ouvir a essa hora? Com certeza, nós somos os vossos irmãos cristãos. Tal como nós apresentamos, temos um compromisso com a Bíblia e é um compromisso de fidelidade. Estamos abertos para os cultos durante todas as semanas e o nosso culto central, em cumprimento ao mandato divino, acontece em pleno sábado. Em pleno sábado. A igreja encontra-se localizada em vários lugares. Você só precisa perguntar. Há sempre uma igreja próxima de você. Se o nosso ouvinte estiver com o coração partido e precisar falar com o pastor, precisar de uma oração, como é que tem de ser? Com certeza. Pode apenas ligar ou pode aparecer? Pode ligar ou pode procurar. Mesmo as igrejas que estão próximas das casas de cada um dos radiovintes, nós temos ali os mensageiros do Senhor que estão dispostos a receber todas as pessoas e poderem encaminhá-las. Os nossos ouvintes gostam de programas de oração, pastor? Amém. Existem programas de oração na Igreja Adventista, principalmente às quartas-feiras. E para o nosso contexto aqui, a igreja que está aqui em Talatona, nós temos os nossos cultos de oração aos sábados, 6h45 até 7h45 minutos. Temos o culto de oração às quartas-feiras, 4h30, através da plataforma digital Zoom. E temos também o culto geral de oração que acontece todas as quartas-feiras, 18 horas pontualmente. Ok. Pastor, a informação foi dada. Alguém se calhar deve estar a dizer, mas 6h40 é muito cedo, porque o coração não doeu ainda. Certo. Ok, querido ouvinte, muito obrigada também pela sua companhia ali. Esperamos que tenha gostado da nossa conversa aqui com o pastor Osvaldo dos Santos Cauele. Ele é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Talatona Metropolitana. É assim, não é, pastor? É sim. É assim. Então, se quiser falar com o pastor, tem o número 925 13 57 00. E se quiser estudos bíblicos a partir da Rádio Adventos, também eu já deixei o número, poderá muito bem ligar e ali avançamos com a nossa nova amizade. Então, pastor, é tudo. Pedimos que nos leve em oração. Nosso grande e eterno Deus, louvamos o Teu nome por mais uma edição do programa Mais Família. Louvamos o Teu nome porque estes nossos encontros têm base única, a Tua Palavra. Cada dia, Senhor, ao ter acesso a este sagrado livro, ajuda-nos para que sejamos moldados e transformados pelo poder do Teu Espírito. Abençoe cada um dos radiovintes de acordo com as necessidades que cada um deles atravessa. Obrigado, Senhor, porque Tu és Deus suficientemente capaz para oferecer uma virada de 360 graus para a nossa história. Vem, Senhor, nos confortar face às duras lutas desta vida. E, acima de tudo, ensina-nos a nos prepararmos cabalmente para a segunda vinda de Jesus Cristo, porque cremos que brevemente Ele poderá voltar. Permaneça conosco de hoje para todo sempre. É o que nós ousamos te suplicar no nome doce por amor de Jesus. Amém. Amém. Deus nos deu um dia na semana pra pensarmos no que Ele fez, separado, abençoado, santificado, dia de louvor, dia lindo, escolhido
Família, uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Mais Família.